Olá, sou Nanonauta e hoje trago a vocês a continuação desta obra que estou lendo. Capítulo 21. O desafio de Zhao Feng gerou alvoroço. Suas palavras ecoaram como uma provocação audaciosa, especialmente entre os discípulos do sétimo grupo. O jovem parecia transbordar de arrogância. Esse cara está se achando demais, murmuravam os observadores. Zhao Shengan, acabe com ele, ecoou o outro, incentivando o confronto. A comoção atraiu atenção. Entre os presentes, Zhao Qin, uma discípula interna de alta posição, observava com interesse. Sua expressão continha um toque de curiosidade. Para ela, os combates preliminares eram insignificantes, pois sua força estava muito acima de todos ali. No centro das cenas, Ao Shendan reagiu com fúria à ousadia de Zhao Feng. Muito bem! Quero ver como sua técnica de arte marcial do núcleo se sai contra mim, disse ele, com olhos flamejantes de raiva. Zhao Shendan investiu com sua técnica Punho do Vento Fluente, uma habilidade de alto nível que mesclava força e velocidade. Sua execução era como uma tempestade, cheia de poder. O público acompanhava com expectativa, muitos queriam ver como Zhao Feng reagiria. Ele insistiria em usar apenas a arte marcial do núcleo? A resposta veio clara e direta. Punho de metal flamejante, anunciou Zhao Feng enquanto avançava com sua técnica. Um brilho avermelhado emanava de seu punho, provocando espanto nos espectadores. Ele está mesmo usando uma técnica do núcleo, os discípulos murmuravam, incrédulos. Zhao Shendan, inflamado pela humilhação, intensificou seus ataques. Sua força era impressionante, e ele acreditava que poderia vencer Zhao Feng em poucos movimentos. Contudo, o resultado foi inesperado. A cada impacto, Zhao Feng permanecia firme, bloqueando os golpes com precisão e mantendo a compostura. Quando os punhos colidiram, o choque reverberou pelo campo. Zhao Feng mal se movia, enquanto Zhao Shendan era empurrado para trás, com a mão ligeiramente entorpecida pelo calor do golpe. A plateia ficou em silêncio, incapaz de processar o que havia ocorrido. Isso é impossível, exclamou Zhao Shendan, tentando justificar sua derrota parcial como um acidente. Mas, a cada nova investida, o resultado permanecia o mesmo. Golpe após golpes, Zhao Feng demonstrava um controle superior. Os juízes e os anciãos da seita começaram a discutir a performance. Zhao Feng treinou sua técnica de núcleo até o nível máximo, revelou um ancião. Essa declaração gerou ainda mais espanto. Treinar uma arte marcial até o nível máximo era raríssimo, pois exigia perfeição quase inatingível. A diferença entre o nível máximo e o nível de pico é colossal, continuou o ancião. Embora a técnica de Zhao Shendan seja de alto nível, ele só a dominou em nível inicial. A batalha chegou a um ponto decisivo quando Zhao Feng passou de uma postura defensiva para ofensiva. Sua velocidade e precisão estavam além do alcance de Zhao Shendan. Em um movimento ágil, Zhao Feng acertou o ombro de seu oponente, deslocando-o completamente. Vencedor, número 188, declarou o juiz. O sétimo grupo explodiu em comoção. Zhao Feng havia derrotado o favorito do grupo com uma técnica de núcleo. O que parecia impossível se tornará realidade. Entre os espectadores, figuras importantes observavam o desenrolar dos acontecimentos. Zhao Yuis, Zhao Yijian e Zhao Yufei fixaram seus olhares em Zhao Feng, cada um reagindo de forma distinta. Zhao Yui parecia intrigado, enquanto Zhao Yijian demonstrava desprezo. Ele só conseguiu isso porque gastou todo o seu tempo treinando essa técnica inútil, disse Zhao Yijian, confiante. Eu o derrotarei facilmente. Enquanto isso, Zhao Feng continuava a avançar no torneio. Após derrotar Zhao Shendan, os demais adversários do grupo hesitaram em enfrentá-lo. Muitos desistiram antes mesmo de lutar. Aqueles que ousaram desafiar Zhao Feng foram rapidamente vencidos. Vitória após vitórias, Zhao Feng acumulava feitos impressionantes. Ao alcançar 20 vitórias consecutivas, ele garantiu sua vaga na próxima fase. O nome de Zhao Feng agora ecoava entre os discípulos da seita, e sua presença se tornará impossível de ignorar. Capítulo 22. Zhao Feng exalou profundamente enquanto se sentava no chão frio da arena. Seu corpo estava coberto por uma fina camada de suor, mas sua expressão era tranquila,
quase contemplativa. Ele havia surpreendido a todos durante a competição grupal, avançando como um verdadeiro cavalo negro. Usando apenas artes marciais do núcleo, ele derrotara adversários formidáveis, incluindo Zhao Shendan, o sétimo colocado entre os discípulos externos. Ele ergueu o olhar e observou as outras arenas. Como será que os outros grupos estão indo? Ele se perguntou, analisando as batalhas. O torneio preliminar estava dividido em 10 grupos, com uma mistura equilibrada de discípulos fortes e fracos em cada arena. Assim como Zhao Feng, outros participantes haviam vencido 20 lutas consecutivas, garantindo sua passagem direta para a próxima rodada. Entre eles, Zhao Yijian se destacava pela velocidade impressionante de sua espada, capaz de atingir os oponentes antes que pudessem reagir. A rapidez de Zhao Yijian superava até mesmo Zhao Yui, outro favorito. Entre os discípulos externos, apenas Zhao Yu fez, Zhao Yui e Zhao Yijian podem ser uma ameaça para mim, refletiu Zhao Feng. Cada um deles possuía habilidades únicas. Zhao Yui, com seus 17 anos e um físico imponente, parecia uma muralha intransponível. Em uma luta recente, um golpe poderoso de um cultivador de terceiro nível não conseguirá sequer arranhá-lo. Sua defesa era absurda, fruto de um treinamento intenso em técnicas de fortalecimento corporal. Enquanto isso, Zhao Yufei exalava uma aura serena. Sua abordagem era suave, mas implacável, derrotando adversários com movimentos graciosos. Ela era jovem e bela, o centro das atenções de muitos discípulos, que viam nela um futuro promissor. Logo, os 10 grupos tiveram seus representantes com 20 vitórias consecutivas, Zhao Yui, Zhao Yijian, Zhao Yufei e outros competidores de destaque. No entanto, o nome que causava mais surpresa era Zhao Feng, que, contra todas as expectativas, havia conquistado a vaga do 7º grupo. No dia seguinte, os 100 melhores competidores reuniram-se no campo marcial celestial. Após uma noite de descansos, Zhao Feng sentia-se renovado. A competição não apenas testava sua força, mas também ajudava a aprimorar sua cultivação. Ele ouvia atentamente as regras da segunda rodada, todos começariam com um ponto, ganhando ou perdendo pontos conforme o desempenho. Apenas os 50 melhores seguiriam para o torneio final. O juiz anunciou o início, e as lutas começaram. Os combates se desenrolavam em alta velocidade. Muitos desistiam ao enfrentar adversários obviamente mais fortes, conservando energia para confrontos mais equilibrados. Quando chegou a vez de Zhao Feng, seu primeiro oponente, um jovem de rosto escuro e cultivação de segundo nível, admitiu derrota imediatamente. Zhao Feng não ficou surpreso, ele já havia enfrentado o mesmo grupo antes. Em sua segunda luta, enfrentou uma jovem de vestes simples, que não se deixou intimidar, mesmo sabendo de sua reputação. Com um único golpe, Zhao Feng venceu. Ele não perdeu tempo, sua prioridade era melhorar suas habilidades, não prolongar combates sem necessidade. Essa postura lhe rendeu críticas de alguns espectadores, mas Zhao Feng permaneceu indiferente. As vitórias continuaram acumulando-se. Alguns adversários desistiam antes mesmo do confronto, enquanto outros eram derrotados rapidamente. A força de Zhao Feng, agora comparada à de um quase artista marcial, começou a atrair olhares mais atentos. Contudo, ele não perdia tempo celebrando, mantendo os olhos nos oponentes mais fortes, como Zhao Yui e Zhao Yijian. Enquanto isso, Zhao Yijian enfrentava Zhao Gan, o quarto mais forte. A batalha foi intensa. Zhao Gan mostrou grande agilidade, usando a técnica Mudanças da Cobra Venenosa para desviar de inúmeros ataques. No entanto, a velocidade da espada de Zhao Yijian era inigualável. Em menos de 10 golpes, Zhao Gan foi derrotado, deixando a plateia boquiaberta. Zhao Feng continuava avançando. Quando chegou à 44ª vitória, encontrou-se com um oponente formidável, Zhao Guan, o quinto colocado entre os discípulos externos. Zhao Guan era conhecido por sua velocidade e arrogância, características que ele não hesitou em exibir ao encarar Zhao Feng. Seu progresso termina aqui, declarou, confiante. O combate começou, e Zhao Guan usou sua rapidez para atacar. Porém, Zhao Feng demonstrou algo inesperado, ele não apenas acompanhava a velocidade de Zhao Guan, mas a superava.
Quando Zhao Guan tentou um golpe decisivo, Ao Feng desapareceu de sua visão, reaparecendo atrás dele com um ataque poderoso. Zhao Guan tentou bloquear, mas foi lançado para trás, ofegante. A plateia ficou em silêncio. Zhao Guan, que antes zombava de Zhao Feng, agora estava abalado. Como você é tão rápido? Ele perguntou, incrédulo. Zhao Feng não respondeu, limitando-se a encará-lo com serenidade. Ao final daquela rodada, Ao Feng não era mais visto como um azarão. Ele havia provado, sem sombra de dúvidas, que merecia estar entre os melhores. A expectativa por seus próximos combates crescia, e o torneio caminhava para momentos ainda mais emocionantes.